Carlos Fiolhais, físico e professor universitário, está em direto neste Jornal à Noite. Professor, boa noite. Deixe-me começar aqui a nossa conversa por este recorde que acaba de ser batido. Nunca o ser humano esteve tão longe da Terra numa viagem espacial. Que significado tem este recorde, professor? Bem, é uma coisa curiosa, mas não é esse o objetivo da viagem. O objetivo da viagem é testar quer o foguetão, quer a nave, de modo a que o programa Artemis possa prosseguir com segurança. O que se passa foi que, de facto, e isso aconteceu há 2 horas, precisamente, foi ultrapassado a distância de um astronauta à Terra, que era cerca de 400 mil quilómetros, que é mais ou menos a distância da Lua à Terra, mas foi ultrapassado em cerca de 6 mil quilómetros. Esse recorde tinha sido estabelecido um pouco por azar, porque tinha sido a nave Apollo 13, em 1970, há um filme sobre isso, em que houve um acidente e, portanto, houve um problema com o depósito de oxigênio e eles não alunaram, a missão foi abortada, tiveram de fazer uma manobra usando os motores para fazerem uma órbita, digamos, que não estava programada e nessa órbita, digamos, afastaram-se da Lua para depois ganharem balanço para virem para a Terra. E, portanto, o que agora aconteceu é que na órbita em 8, que vai da Terra até a Lua, na Artemis 2, foi ultrapassado, embora não por muito, não é? 6 mil quilómetros em 400 mil não é assim uma grande diferença, mas foi de facto ultrapassado esse recorde e é de facto uma coisa, eu diria que é uma curiosidade. Numa missão extremamente importante. Estes 4 astronautas da missão Artemis 2, professor, estarão agora, corrija-me se eu estiver enganado, a passarem pela face oculta da Lua. Qual é que é a importância desta passagem pelo lado oculto da Lua? Vão passar mais daqui a bocadinho. Neste momento ainda estão a entrar, digamos, não é bem uma órbita, estão a dar a volta à Lua sem que seja uma órbita completa. Portanto, estão a passar a entrar, daqui a bocadinho, vão entrar digamos, no lado que nós chamamos o lado oculto da Lua. Ora bem, qual é não é a primeira vez, qual é digamos, a relevância disso? Não é a primeira vez, de facto, que se vê o lado oculto da Lua, que foi visto por sondas, primeiro russas e depois americanas, há muitos anos, e portanto, o oculto não é de modo nenhum desconhecido. Aliás, as missões de Apolo viajavam em torno da Lua e fizeram muitas voltas a cerca de 100 km de altura e, portanto, havia dois desciam e havia um que ficava solitário e dava essas voltas e passava e via o lado oculto da Lua. E também havia o blackout, havia também essa interrupção de comunicações, embora mais curta, porque a viagem é mais rápida quando está só a 100 km de distância. Agora pode passar a cerca de 7 mil km de distância e vai haver um blackout mais ao fim do dia 2, entre as 11 horas mais ou menos, de 40 minutos, como aí foi dito muito bem na peça. Mas, digamos, não é tudo previsível o que vai acontecer, porque nem sequer há correção de trajetória usando motores ou foguetes. O que se vai passar é simplesmente a gravidade da Lua encurva a trajetória, é a força que a Lua exerce sobre a nave que a faz dobrar e depois ela aparece do outro lado e vem em direção à Terra e não completando a órbita, daqui a 3 dias estará diretamente na Terra. Portanto, qual é o interesse de ver o lado oculto? Tendo já sido visto, quer por robôs, quer dizer, por sistemas automáticos, quer por humanos. Agora, o que se vai ver, e é de muito alto, estamos a falar de uma distância grande, talvez com mais cuidado, certas zonas que podem estar iluminadas, porque o lado oculto não significa que seja escuro. Existe iluminação, depende agora da posição do Sol. Eles vão ver com mais cuidado, e isto nunca estiveram também 4 pessoas, normalmente eram 3, ou 2, no caso, ou uma, no caso de 2 terem saído, e vão ver com mais cuidado certas características do lado da Lua que nós aqui da Terra nunca vemos. A Lua mostra-nos sempre a mesma cara e que nós sabemos bem, estão muito mais acidentadas que o lado de cá, não tem aqueles chamados mares, que não são mares, mas nós chamamos aquelas grandes planícies lunares. Do lado de lá é muito mais acidentado.
Bem, eles estudaram geologia, eles têm até umas ajudas com os mapas da Lua e vão tentar ver, conforme a iluminação do Sol permitir ver melhor certas áreas, vão fazer um registro humano, visual, de zonas, digamos, que contribuem para o melhor conhecimento da Lua nesse sítio. De qualquer modo, as missões de alunagem futuras vão ser do lado visível, vão ser lá de cá, até por uma razão muito simples. Do lado de lá não tem comunicações com a Terra. Porque é como nós, quando entramos com um carro num parque subterrâneo, deixamos de ouvir a rádio. E, portanto, do lado de lá da Lua, as ondas de rádio não conseguem atravessar e é isso que assegura, digamos, as comunicações com a Terra. Portanto, vai correr tudo bem, eles vão observar a Lua lá de lá, mesmo não tendo comunicações com a Terra. E depois vai haver outra coisa muito curiosa, no fim do blackout, que vai ser a observação de um eclipse lunar. Exato. Quer dizer, eles vão estar numa posição, e a astronomia, digamos, pode prever isso com exatidão, numa posição em que a Lua vai tapar o Sol. E isso permite, enfim, ver o fenómeno curioso, a coroa solar, e ver também, uma coisa que se espera poder ver, é se a Lua estiver, digamos, não iluminada, porque o Sol está tapado, enfim, pode haver, espera-se, por exemplo, que às vezes caem coisas na Lua, a Lua não tem atmosfera, caem meteoritos, e portanto, se houver algum meteorito pequeno, com certeza a cair, por pequenos flashes pode-se observar isso. E, portanto, há uma característica que nunca aconteceu, que é os humanos verem o eclipse do Sol muito perto da Lua. Diga uma coisa, professor, agora nesta passagem pelo lado oculto da Lua, pela face oculto da Lua, os astronautas vão dar especial atenção a uma cratera gigantesca, não é? Que se chama Mare Orientale, não é? Que tem 650 metros de diâmetro. Qual é que é a importância desta cratera, de se observar esta cratera, professor? Bem, nós conhecemos relativamente bem, digamos, a geologia da Lua, mas conhecemos bem com base, na maior parte dos casos, em observações de sondas, observações automáticas. Por exemplo, e aí avançou-se mais, há uma sonda chinesa que há cerca de um ano aludou suavemente na parte de trás, na parte oculta da Lua, e trouxe até rochas, é uma missão com retorno, trouxe até rochas. E, portanto, nós conhecemos, até por alunagem e recolha de rochas, conhecemos a geologia da Lua do lado de lá. O que se passa aqui é haverem olhos humanos, quer dizer, e a nossa máquina de ver, o nosso aparelho visual, enfim, pode transmitir ao nosso cérebro, está absolutamente ligado ao cérebro, informações que, por vezes, digamos, os dispositivos automáticos não trazem. Mas não se trata de nada de muito extraordinário, quer dizer, nunca se vai viver ou tentar viver do lado de lá. O objetivo das missões seguintes, em particular da Artemis 4, e vamos ver quanto vai demorar, porque ainda não está pronto o veículo que vai da nave Orion para a Lua. Há 2 veículos em competição, não estão prontos ainda, vamos ver quanto é que vai durar. E se há dinheiro para isso, porque o Presidente Donald Trump está a querer cortar em 25% o orçamento da NASA, mas vamos ver, digamos, uma estação espacial permanente, e vai ser no Polo Sul da Lua, porque no Polo Sul, no lado visível, com certeza, claro. Mas no Polo Sul, porquê? Porque é o sítio onde sabemos que existe água. E, portanto, o lado oculto não tem muito interesse do ponto de vista de base espacial, nem outro, é apenas um conhecimento geológico melhor da Lua, neste caso apenas diretamente, ou visto diretamente com olhos humanos. Professor, última questão. Bom, e o estabelecimento, seja lá quando for, de uma base lunar permanente na Lua, isso sim será um feito fantástico para a humanidade. Sim, esse é o grande objetivo da missão deste programa, Artemis, irmã de Apolo. Apolo foi um programa de exploração para ir à Lua pela primeira vez, passados mais de 50 anos, e é notável porque dos 12 astronautas da missão Apolo, só
eu suponho que só 4 é que estão vivos, portanto é curioso. Já agora uma pequena história, eles ouviram a voz que está gravada porque ele já morreu, do astronauta Jim Lovell, que foi um astronauta que foi 2 vezes à Lua sem nunca lá ter pousado. Ele foi na Apollo 8, que era uma missão só como esta, de órbita lunar, e foi na Apollo 13 que abortou devido ao acidente que aconteceu. Portanto, este humano foi 2 vezes à Lua sem nunca lá ter pousado. Pois bem, ele morreu em 2025, com 97 anos, mas como esta missão, Artemis 2, já estava a ser preparado, ele deixou uma mensagem que foi lida hoje. Foi lida, não, estava gravada, passou na nave essa mensagem. E é uma mensagem de continuidade, é dizer, uma geração passa o testemunho a outra. E a grande diferença agora é que nós temos tecnologia suficiente, com certeza é preciso continuação, é preciso perseverança, para isso tudo é preciso empenho, é preciso dinheiro, mas temos condições de estabelecer pela primeira vez uma colónia humana lá longe. Da mesma maneira que estabelecemos uma colónia à volta da Terra, na Estação Espacial Internacional, que está aqui a 300 km de distância, agora trata-se de estabelecer uma residência humana a 400 mil quilómetros. De algum modo, eu vou usar uma imagem, é fácil de perceber, é como ir a um sítio distante e levar uma barraca de campismo e ficar lá a acampar durante uns tempos. E isso não é fácil. Porquê? Porque desafia a resistência humana e, acima de tudo, desafia, digamos, a nossa capacidade de engenho. Vamos inventar uma maneira, temos água, da água é preciso ter oxigênio para respirar, a Lua é um sítio muito agreste, é um sítio que pode ser muito quente durante um dia, mais de 100 graus, e pode ser muito frio durante a noite. E há dias que duram 2 semanas, os dias lá duram 2 semanas e as noites duram 2 semanas. Portanto, as condições são completamente diferentes das condições que temos na Terra. E os humanos conseguirem ir para um sítio tão estranho, tão difícil, mas que, no entanto, é aquele mais perto que temos aqui da nossa casa, é um feito naturalmente claro, óbvio. Que só podemos um feito absolutamente fabuloso para a humanidade. Vamos ver se este programa Artemis vai continuar e se vai continuar, acima de tudo, nos prazos que estão previstos. Professor Carlos Filhais, boa noite. Atrasos, e eu só espero é que este programa, que está a ser promissor, possa continuar. Oxalá. Professor, boa noite, muito obrigado pela sua análise.